Olá, terceiro ano. Hoje a gente vai dar continuidade à disciplina de Sociologia, nessa aula EAD. Nós vamos abordar o assunto, o conteúdo abrangido pelo módulo 2 da apostila de vocês. E como é um assunto bem curto, é um módulo bem pequeno, o 2, a gente vai principalmente tratar de uma mudança de pensamento, tá? No início da industrialização global, principalmente dos países que hoje a gente considera industrializados, acreditava-se que a gente não ia ter problema de escassez de recursos, tanto combustíveis como recursos minerais, como alimentos para a população. Então, a Terra, os países se desenvolveram em ritmo assustador, assim, e sem medir consequências da exploração, e praticamente foi selvagem, né? O desenvolvimento capitalista foi selvagem, que hoje a gente pronuncia aquela célebre frase capitalismo selvagem, que iniciou na época da produção em massa, né? Na época da industrialização. Depois, os homens passaram a ter consciência de que talvez aqueles recursos eles não fossem infinitos, certo? E mais precisamente na década de 70 do século passado, século 20, houveram vários estudos a respeito da incapacidade do planeta de sustentar a população dele em termos de recursos térmicos, né, combustíveis, recursos minerais, recursos, matéria-prima para construção, não só construção civil, mas matéria-prima para produção, né, plástico, alumínio, os minérios, né, os minerais em geral. E principalmente, gente, alimentação para a população em crescimento. Eu acredito que na primeira aula nossa a gente conversou a respeito de extração e produção agrícola aumentando em progressão aritmética e número de densidade demográfica, né, o número de habitantes no planeta aumentando em progressão geométrica. Quando houveram esses estudos todos, principalmente realizados por uma entidade chamada Clube de Roma, que resolveu se formar, que foi formado para estudar justamente os efeitos da industrialização e do capitalismo sobre o planeta Terra, sobre a área extrativista e a área agrícola, né, a área que produz alimentação para os indivíduos. Quando começaram a ser realizados esses experimentos, esses estudos econômicos, demográficos e sociais, chegou-se à brilhante conclusão de que a Terra não sustentaria a população, que em alguns anos, né, na apostila de vocês tem uma previsão de 200 a 300 anos, para que se esgotassem os recursos para manter a vida na Terra. Gente, para muitas pessoas engajadas nesse assunto, 200 ou 300 anos compromete as gerações futuras, né? E lógico, para nós também, mas para essas pessoas causa uma preocupação muito maior. Tanto que foram iniciados vários programas de contenção do extrativismo desmedido, né? Foram sugeridas formas de extrativismo sustentável. Ao mesmo tempo que são extraídas os recursos naturais, são repostos para que eles substituam esses recursos que foram extraídos. Enfim, ao longo do tempo, né? No caso árvores, né? O pessoal corta a árvore
para fabricar móveis e papel, enfim. E são plantadas árvores no lugar. É o que eles chamam de reflorestamento, para que depois de um tempo, depois que essas árvores crescerem, elas sejam abatidas novamente, sejam cortadas para a produção de móveis e papel, e no seu lugar sejam plantadas, né? Um ciclo sustentável, que é o que se fala muito hoje em dia. Gente, uma outra coisa que preocupa muito o pessoal ligado à ecologia é o aquecimento global, certo? No módulo 2 de vocês, se vocês forem ler, vai ter uma parte que fala muito sobre o pessoal que nega o aquecimento global progressivo e alega que em outras eras, em outras épocas, houveram aquecimentos, houveram resfriamentos cíclicos. Muito bem, a verdade é que os dados científicos, né, as medições, as estatísticas mostram que após o período de industrialização, século XIX, a temperatura média da Terra vem subindo sem precedentes, sem a mesma velocidade tendo acontecido em outro evento passado, e assim em proporções diferentes, ou seja, não são eventos históricos, não são eventos cíclicos de um planeta, né? Os dados mostram isso, que são eventos provocados pelo excesso de emissão gasosa, pelo excesso de emissão de poluentes, mais precisamente o dióxido de carbono, o gás carbônico. Certo? Por isso que se fala muito de camada de ozônio, destruição de camada de ozônio pela emissão de gases, que é principalmente o dióxido de carbono, metano. E nessa dinâmica houveram órgãos mundiais, né, ligados à Organização das Nações Unidas, por exemplo, o Clube de Roma, que passou a criar normas para velocidade e para emissão de gases, de gases tóxicos na atmosfera, a nível mundial, em nível mundial, né? Muito bem, gente. Um outro detalhe muito importante que está nesse texto do módulo 2 é que os países em desenvolvimento, no caso Brasil, nós, reivindicaram junto a esses órgãos mundiais diferenças de aplicação de sanções e de emissão e de limitação de emissão de gases poluentes. Por quê? Porque a alegação principal foi que os países industrializados já teriam destruído o meio ambiente em detrimento do seu processo de desenvolvimento, em detrimento do seu processo de industrialização. E esses países em processo de desenvolvimento atualmente, que é o caso do Brasil, da África, enfim, de alguns países, que vocês em geografia devem aprender isso muito bem, estariam combatendo problemas básicos, né, como a fome, a água, o saneamento básico, a saúde, enfim. As regras mundiais para controles de emissão, para controle de emissões e para poluição e exploração natural deveriam ter outra medida para ser aplicada nos países em desenvolvimento, certo? Gente, para finalizar essa nossa aula, a gente vai falar sobre a pandemia do Covid-19, certo? Vocês devem lembrar que na época existiam várias teorias de como o vírus foi espalhado, como o vírus surgiu de um laboratório, que foi extravasar, que vazou, piriri pororó. Lembra disso? Muito bem. Gente, para uma corrente de estudiosos, esses problemas de vazamento de um vírus
que estava em processo de melhor, enfim, eu não lembro bem, eu não sou biólogo, eu não posso explicar direitinho, mas tratava-se de um processo benéfico, né? Um processo científico de desenvolvimento da indústria farmacêutica, da indústria de fertilizantes, enfim. E parece que na melhora de uma molécula houve a geração de um vírus que escapou do laboratório chinês, quer dizer, 1000 teorias. Mas que a Covid-19 aconteceu, que o surto, né, que a pandemia da Covid-19 aconteceu, isso é inegável. Foi uma gripe muito forte, que ceifou muitas vidas. E existia também aquela mesma turma que nega o aquecimento global, que dizia que que era contra o isolamento, contra as medidas tomadas durante o início da fase de proliferação da pandemia, para as medidas de contenção. Então, é importante que vocês saibam, também nós não vamos emitir nenhum juízo de valor aqui a respeito de verdade, mentira, pandemia, não pandemia, aquecimento global, não aquecimento, enfim, nós não vamos emitir juízo de valor aqui nessa aula. Porém, eu vou deixar a reflexão para vocês, para que vocês, ao assistir esta aula, de repente possam conversar com os colegas, conversar com os pais, ou mesmo fazer pesquisas, conversar com o pessoal da escola, enfim. Saber várias opiniões, tá? Porque o princípio do aprendizado, gente, é a humildade em aceitar que você não sabe tudo. Então você pode conviver com opiniões diferentes das suas e aprender com elas, certo? Gente, mais uma vez, e acho que eu vou fazer isso até o final do ano, eu vou frisar para vocês que é importante vocês lerem o módulo 2, que é bem curto, é uma página e mais um pedacinho da página seguinte, a 7 e a 8 da apostila, e fazer os exercícios da página 8 e 9. Por quê, gente? Porque vocês fazendo esses exercícios, vocês têm contato com a forma que essa matéria apresentada é pedida. Eu repito isso toda a aula e vou continuar fazendo isso. Gente, veja só a primeira questão do módulo 2 de vocês, do terceiro. Da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Aí o enunciado é resolver a questão com base nas informações e afirmativas a seguir. Ou seja, vocês têm que ler o texto, ler as afirmativas para poder responder. Gente, além da forma, além do conteúdo aqui, mostrar para vocês como que é pedido o assunto sobre ecologia, vocês têm que dar muita atenção para a vossa capacidade de ler e interpretar textos. Porque através da leitura e da compreensão dos textos e das afirmativas, vocês vão saber responder. Certo? Então, assim, não tem outro jeito, gente. Além do entendimento, não precisa ser a fundo, a não ser para quem vá seguir a carreira de ambientalista, vai estudar ecologia, meio ambiente, enfim. Mas você precisa conhecer o assunto para não falar bobagem, para não entrar naquela história do senso comum, né, de falar a mesma coisa que todo mundo fala sem a menor sustentação científica, a menor sustentação teórica coerente, e saber ler e compreender os textos. Porque, gente, veja, vocês vão ver, olha, eu tô com ela aqui, mas não vou mostrar na tela, nem vou compartilhar que eu tenho esse livro em PDF e tal, nada disso. É para vocês lerem mesmo. Gente, a primeira questão do módulo 2, a questão número 8, a primeira questão do módulo 2 de Sociologia, que está na página 8 da apostila, é praticamente texto. Ela tem um texto inicial e algumas afirmativas. Gente, é necessário que vocês saibam ler e compreender o que está escrito aqui. Senão não adianta nem conhecer ecologia, nem ser um expert nas matérias, nas disciplinas. Se vocês não sabem
como ler ou não tem prática de ler e compreender os textos, gente, está na hora de correr atrás disso. Porque eu acredito que seja a coisa mais importante da escola. Matemática e leitura e compreensão. As outras disciplinas vêm te trazer conhecimentos que vocês podem usar para escolher qual a área que vocês vão seguir. Porém, a base de tudo para seguir qualquer área profissional é a leitura e a compreensão de textos e a resolução de problemas matemáticos. Ok? Eu agradeço aí pela oportunidade de dar esse recado para vocês. Desejo a todos um bom estudo, né? Um bom desempenho aí no terceiro ano e agradeço pela atenção de vocês nessa aula.